Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre duas decisões terríveis da Justiça Trabalhista que vão prejudicar os trabalhadores e vão acabar favorecendo apenas a própria Justiça Trabalhista. É assim que funciona, é o que eu falo para vocês, o governo é uma máquina de criar privilégios para o próprio governo, né? A Justiça Trabalhista enfrenta um problema atualmente, que ela sempre foi inútil, tá? A Justiça Trabalhista sempre foi um estorvo que acaba encarecendo o emprego no Brasil. E quem paga o encarecimento do emprego do Brasil, ao contrário do que você pode imaginar, não é o empregador, é o empregado. Porque o empregador, é o que eu falo para vocês, é a máxima que eu já cunhei aqui em vários vídeos e repito para vocês. Em uma relação voluntária, uma lei que regula uma relação voluntária, ela tem um custo. E esse custo sempre será pago pela parte mais fraca dessa relação voluntária. É óbvio, para pensar. Se eu tenho agora uma lei que impõe um custo numa relação, eu não preciso fazer essa relação, é uma relação voluntária. Eu contrato se eu quiser, eu trabalho para outra pessoa se eu quiser. Se eu não quiser, eu não trabalho para ninguém. Se eu não quiser, eu não contrato ninguém. Então, ou seja, o que acontece nesse caso? No momento que você tem um custo, essa relação, existe uma coisa de força. Qual que é a força? Quem precisa mais dessa relação voluntária? A relação é voluntária. Ninguém precisa fazer a relação. Mas sempre tem uma parte que quer mais aquela relação do que a outra. E, geralmente, numa relação de emprego, quem quer mais esse emprego é o empregado. Então, naturalmente, na hora de fechar o acordo, o que o empregador vai fazer? Vai botar esse custo para o empregado. E o empregado vai ter que pagar. Ah, mas eu vou fazer justiça. Eu vou obrigar agora que seja o empregador que pague. É impossível. Você fazendo uma nova lei, fazendo uma nova decisão judicial, você está impondo mais um custo nessa relação voluntária, que mais uma vez o empregador vai repassar para o empregado. Quem acaba pagando é sempre o empregado no final das contas. Esses dois casos aqui, ó, é o TST ampliando o direito à justiça gratuita. Parece uma coisa maravilhosa, né? Que bom que o empregado agora pode entrar na Justiça do Trabalho sem ter que pagar custas, né? A gente vai ver como no final das contas quem vai pagar isso é o próprio empregado. E também a empresa que é responsável por acidente com motoboy, porque motoboy é um negócio muito perigoso, então a empresa tem culpa de tudo. Mesmo que nesse caso aqui o motoboy tenha feito besteira, tenha furado lei de trânsito, tenha se exposto ao risco desnecessariamente, ninguém mandou ele fazer o que ele fez, ele foi lá, fez, se deu mal, morreu, infelizmente, muito triste isso. A empresa é culpada. O que vai acontecer? O salário dos motoboys vai cair um pouquinho, porque todas as empresas vão ter que fazer seguros agora para os motoboys por conta disso daqui. Essa notícia foi sugerida por TNT, Velho Barreiro no canto da tela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, eu sou um crítico da CLT, eu acho que a CLT é o grande motivo do atraso no Brasil. Ela torna qualquer empreendimento um empreendimento de risco, porque por mais que você pague tudo direitinho, você pode ter certeza que os seus empregados CLT vão entrar na justiça contra você. Já tem o cara do sindicato lá, na porta do sindicato, né, o advogado de porta de sindicato, no momento que o cara vai fazer a rescisão, não sei o que lá, vamos entrar na justiça. Não, mas o patrão me pagou tudo direitinho, tá tudo certinho aqui, não teve erro nenhum. Não, mas entra na justiça, porque na pior das hipóteses você não ganha nada. Na pior das hipóteses você fica no 0 a 0. E tem a chance de fechar um acordo, de chegar num acordo e coisa e tal, e você ganha uma merrequinha. Esse é o grande problema, é a insegurança jurídica que gera a CLT. Eu já falei para vocês que a CLT não tem absolutamente nenhum benefício para o trabalhador, né? Zero benefício para o trabalhador. Porque para pensar, o 13º salário. Não, o 13º salário, o seu salário ele é diminuído porque todo o RH faz essa conta, aí eu tenho que pagar no final do ano o 13º salário, então eu vou diminuir o salário mensal das pessoas para compensar no final do ano pagando esse 13º. É assim, mas tem férias obrigatórias. Beleza, da mesma forma, o RH de qualquer empresa faz a conta lá, né, de quanto vai ter que pagar de contratar outra pessoa para cobrir as suas férias e mais os 30% adicionais que tem de férias e mais tudo isso. No final das contas, a empresa joga isso diminuindo o preço, diminuindo o salário do trabalhador contratado. É lógico, ela não pode diminuir o salário de quem já está contratado, mas ela pode diminuir o salário de quem ela vai contratar a partir daqui. E para o salário de quem já está contratado, o que ela tem que fazer? A única coisa que a empresa pode fazer é aumentar o preço das coisas. Então é o que eu falo para vocês, a CLT e a Justiça do Trabalho, duas idiotices inventadas pelo gordinho suicida lá, o fascista de estimação da esquerda brasileira. A esquerda brasileira adora se dizer antifascista, mas ama o Getúlio Vargas. Cara, impressionante, ama o gordinho suicida.
impressionante como amo esse cara, que era abertamente fascista, abertamente. Ele falava que gostava do Mussolini, que gostava do Hitler. Por muito pouco não entrou na guerra do lado errado, lá do lado do eixo. Não botou o Brasil do lado errado da guerra, né? É o que eu falo para vocês, né? Os antifascistas brasileiros aqui são mais fascistas do que tudo. Eles só não gostam do nome, mas as ideias, eles apoiam 100% as ideias do gordinho suicida lá do Getúlio Vargas. Enfim, o gordinho suicida fez um monte de merda com a CLT e piorou fazendo a justiça trabalhista. Só no Brasil que existe esse negócio de justiça trabalhista. Ah, não, mas na Bélgica tem o fórum especializado em casos trabalhistas, na Inglaterra tem fórum trabalhista também, não sei. Não. Uma coisa é você ter uma vara trabalhista, uma vara, né, é a mesma justiça, você tem uma vara especializada. Da mesma forma você tem no Brasil, na justiça comum, você tem vara de família, é a vara especializada em fazer casos de família, né? O juiz já conhece esse assunto, o pessoal que trabalha lá do cartório já entende do assunto, então assim, existirem varas específicas para tratar casos trabalhistas existe no mundo inteiro. É lógico, é um caso que, né, como é que funciona no resto do mundo isso? Quando você tem um problema com o seu contrato de trabalho, você entra na justiça comum. Aí tem uma vara específica para casos trabalhistas, como tem vara de família, vara tributária, vara de não sei o que lá. São varas específicas dentro da justiça comum. Só no Brasil existe a justiça trabalhista. E quem sabe a história da justiça trabalhista sabe que é uma coisa que só existe no Brasil mesmo. O Getúlio Vargas imitou o Mussolini com todo o processo trabalhista, sindicalista lá da Itália. Felizmente a Itália perdeu a guerra, de forma que a Itália não tem mais esse lixo fascista lá, mas a gente tem um lixo fascista aqui no Brasil, chama-se TST, chama-se Justiça Trabalhista, é um lixo fascista, que como a gente não perdeu a guerra, continuou existindo aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, a Justiça Trabalhista surgiu fora da Justiça, era um órgão da administração pública, era o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho aceitava reclamações trabalhistas. É por isso que é tudo diferente. O nome da ação é reclamação trabalhista. Você ia no Ministério do Trabalho e fazia uma reclamação trabalhista, e aí tinha a Justiça Trabalhista que estava dentro do Executivo. Não era um órgão do Judiciário no Brasil. Começou com uma coisa... Cara, só no Brasil que tem essa estrovenga. E tinha na Itália fascista do Mussolini também, só que a Itália fascista felizmente perdeu a guerra e isso acabou por lá. Só no Brasil que tem essa estrovenga chamada justiça trabalhista, porque ela só piora a questão dos trabalhadores no Brasil. Ela toma decisões achando que está ajudando e está piorando a situação. E toma essas ações por quê? Porque hoje a justiça trabalhista vive um dilema enorme. Ela simplesmente não tem casos. Ninguém mais entra na justiça trabalhista. Por quê? Porque o mundo mudou, as relações de trabalho mudaram, a CLT não faz mais nenhum sentido hoje em dia. Aí aqui o TST está ampliando o direito à justiça gratuita. Por quê? O Michel Temer fez uma excelente reforma trabalhista em 2017, e que uma das coisas que ela fez foi acabar com a justiça gratuita. Por quê? A justiça trabalhista é gratuita. Hoje em dia você pode entrar na justiça do trabalho, você tem que pagar as custas judiciais e tem que pagar a sucumbência. O que é sucumbência? Se você perder o caso, você tem que pagar os advogados da outra parte, e que podem ficar muito caro isso daí. Mas isso é o correto. Essa ideia de que não temos que fazer justiça gratuita acaba só atraindo golpista e idiota e não ajudando ninguém. A justiça ela tem um custo, ela é um serviço que é prestado à sociedade e, como qualquer serviço, tem que ter um custo. Por quê? Porque senão você cai naquele risco que eu te falei. Fica o advogado de porta de sindicato falando, não, vamos entrar na justiça assim mesmo que o patrão tenha feito tudo certo, porque a gente faz um acordo lá e ganha alguma coisa. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que o patrão se ferra nessa história, tem que pagar o acordo com você, lindo de morrer, você se deu bem, e ri, me dei bem. Só que o que o patrão faz? Ele bota lá na planilha dele de custo, olha só, insegurança jurídica no Brasil, eu tenho que prover para cada empregado X%, porque esse cara pode cair no papo de sindicalista, de advogado de porta de sindicato e entrar na justiça. Então agora eu tenho que reduzir o salário de todo mundo um tanto, porque eu tenho que ou aumentar o preço do meu produto em tanto, porque eu tenho que incluir esse custo. É o que faz todo empresário. Uma empresa tem que dar lucro, ela não é uma empresa de caridade. Então, se isso acontece, ou ele vai abaixar o salário das pessoas, ou vai aumentar o preço dos produtos. É o que acaba acontecendo. A gente vive num Brasil que é o quê? Os salários são baixos pra caramba e tudo é caro pra cacete. Esse é o problema do Brasil, é o grande problema. E é causado pelo quê? Pela justiça do trabalho e pela CLT. São os grandes culpados
do problema brasileiro. Incluem uma insegurança jurídica enorme que acaba levando todo mundo a ter que cobrar caro pelos produtos e pagar barato nos salários, né? Aqui, ó, TST amplia direito à justiça gratuita. Decidiu que não, olha só, aqueles que ganham até 40% do teto da Previdência Social não precisam provar que não são capazes de fazer o pagamento. Então é gratuita a justiça. E quem ganha acima desse limite também tem o direito da gratuidade desde que faça uma declaração de pobreza, como era antes da reforma. Ou seja, o TST anulou a reforma do Temer sem motivo nenhum, na base da jurisprudência. Eles estão entendendo que é. Por que eles estão desesperados desse jeito? Porque hoje em dia pouca gente entra com ação trabalhista. E tende a ser menor ainda, porque o pessoal começou a perceber que a gente está numa era de informação descentralizada e distribuída. Sabe o que acontece? O cara que cai no papo do advogado de porta de sindicato, ah, não, vou entrar na justiça, né, por via das dúvidas, vai que ganha alguma coisa, né? Beleza, o nome do cara vai ficar numa listinha lá. Ah, mas não pode, é proibido divulgar o nome das pessoas na justiça trabalhista. Amigo, internet tá aí, cara. Internet tem a informação de todo mundo tá aí. Isso vaza por tudo quanto é lado. O governo é o grande vazador de informações. Você acha que não existem listas, que as empresas não podem consultar a lista de quem entra na justiça trabalhista com causas frívolas? Veja, se a empresa te sacaneou, realmente combinou pagar um negócio, no final não pagou e você entrou na justiça contra ela, beleza, parabéns, não tem nada errado não. Tem que fazer isso mesmo. Podia fazer na justiça comum também, né? Como é no resto do mundo inteiro. Mas você pode entrar com a justiça trabalhista, ninguém vai ficar com viés contra você. O que o pessoal busca é justamente esse tipo de caso. O cara que entra na justiça por qualquer coisinha, que vai lá por qualquer merreca. Não, vamos ver que vai que eu ganho, né? E aí se ferra nesse negócio. Ninguém está entrando mais na justiça devido à reforma do Temer, que você tem o risco agora de ter que pagar a custa judicial. Tudo bem, o TST disse que não e coisa e tal. É um absurdo, porque o TST não poderia decidir isso daí, isso vai contra a lei que foi aprovada, mas isso prejudica quem? Prejudica o trabalhador. De novo, as empresas vão aumentar a insegurança jurídica delas lá, vão aumentar o patamar disso e vão diminuir o salário dos contratados novos para poder enquadrar essa nova insegurança jurídica. A mesma coisa esse caso aqui, ó. Entregador sempre é responsável por acidente com motoboy, decidiu o TST. Não, porque o motoboy é uma profissão muito arriscada, então se você contrata um motoboy, você é 100% responsável por tudo que aconteça com ele. Por mais que o motoboy, nesse caso aqui, estivesse infringindo as leis de trânsito, ou seja, ele causou o problema a ele mesmo, ninguém obrigou ele a ir contra a lei de trânsito e coisa e tal. E, de novo, o motoboy poderia fazer um seguro para ele, é só fazer um seguro e pronto, resolve o problema. Agora, o que está acontecendo aqui? O TST decidiu que o empregador é responsável por 100% desses problemas. A única alternativa que vai ter para os empregadores agora é fazer seguro dos motoboys. E, lógico, esse valor vai ser repassado para os motoboys, né? Evidentemente. E você sabe que seguro de moto não é uma coisa barata. Então, ou seja, agora, para esse motoboy receber o seguro dele, ele se deu bem. E se deu bem, né? Não tinha... O cara fez a merda, morreu por causa da merda que ele fez, não porque o patrão dele mandou ele fazer merda nenhuma, mas agora a empresa é responsável. O que vai acontecer? Toda contratação de motoboy agora vai ser por um preço mais baixo, porque as empresas vão ter esse custo adicional agora de fazer o seguro para os motoboys. Elas são responsáveis, o TSE definiu, não interessa. Toda decisão, toda lei, toda regra que implica em custo numa relação voluntária vai ser pago pela parte mais fraca. Sempre. Legislação, o governo não resolve qualquer... Se tem injustiça na relação trabalhista, o governo é incapaz de resolver isso, porque tudo que ele pode fazer é lei. E a lei vai implicar um custo para esse pessoal. E esse custo vai ser pago pelo trabalhador no final das contas. Então, parabéns ao TST, fez mais uma vez, fez o seu papel de Ralph Wiggum, lá do Simpsons. Eu estou ajudando, eu vou ajudar os trabalhadores. Está ajudando os trabalhadores, fudendo os trabalhadores completamente. Não ajuda ninguém no final das contas. Justiça de trabalho, a única saída para ela é ser extinta junto com a CLT. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.